Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Na hora do almoço, baião de 2 com manteiga de garrafa, um sol de lascar e todos os refrigerantes da taberna de paredes de pedra eram vendidos quentes. Para fugir do quintal, fervente, seco e com algumas galinhas, restava a sala de chão e paredes de pedra da velha casa. A mesma sala que servia de taberna. O povoado pequeno, com poucas casas, numa terra cinza esbranquiçada, rodeada por roçados truncados de lagartas secos. 2 cacimbinhas e um açude com água podre serviam ao povoado. Ainda assim, nada comparado às memórias das grandes secas que assolaram o sertão do Socorro, interior de Várzea Alegre, no Ceará. Rodeando a costa do Maranhão e Pará, os vapores chegavam carregados de famílias inteiras ou despedaçadas. Ansiosas e cheias de esperança, meninos, cachorro, comida, trouxas de roupa, tudo se misturava nos navios, em busca de terras, de caça, de água, de vida. Lá na beira da estrada do 21, a escola era nosso alvo de concentração. Conversar, dançar, fofocar, brincar de diversas piras. Tia Lica e tia Naná sentadas na calçada. O terreno da escola era delas e estava cedido à comunidade. Eram bastante idosas e rigorosas, diziam. Então, não podíamos abusar da sua boa vontade entrando em seus jardins e quintal. Bem em frente da escola, ainda existe um terreiro descampado, grande. Havia sempre festa de aparelhagem lá. Um gradil, assim, de madeira, era posto circundando o terreiro, juntamente com uma portinhola. Só entrava quem pagava. Durante a festa, tocavam os bregas românticos como Minha amiga, te amo ainda, e Andarilho. Na casa de farinha, um grupo fazia capote com as mandiocas, outro finalizava o descascado, e uma pessoa enfiava no caititu e a massa saía do outro lado, branco amarelada. Depois ia para a prensa, uma grande tora que prensava a saca com a massa, deixando escorrer o caldo pelo chão para trás da casa de farinha. No tempo em que a Nedi e suas 5 irmãs eram mocinhas, entre 1960 e 1980, as farinhadas preenchiam o 21 com as famílias vindas do Salgado. De dia sol a sol, os caboclos no roçado arrancando mandioca. Outro grupo na casa de farinha fazendo capote. Moendo a massa, torrando a farinha. A farinha era vendida nas feiras em Castanhal ou levada pelo tio Josino em sua Kombi azul para ser vendida em seu mercadinho em Belém, de onde vinham as compras semanais do 21. As famílias do Salgado traziam junto com sua morenice o carimbó,
o boi-bubá, os cordões de pássaro. Quinzinho sempre contratava esses grupos, ele fazia muito gosto. E se apresentavam na salinha de chão vermelho, com poucos bancos, o povo todo se amontoado, todo amontoado na janela para ver. Na frente da casa, a grande fogueira iluminava o terreiro. Com a grande seca de 1915, muitas levas de nordestinos vieram para o Pará a bordo do navio Lloyd, rodeando a costa atlântica no nordeste e norte do Brasil. Durante a viagem, as malas, crianças, víveres e alimentos se confundiam no convés e porões. Ao chegar a Belém, as famílias foram recebidas pelo Mendes e no outro dia conduzidas até Castanhal. A estrada de Castanhal até o 21 era estreita, com pissarra e mato. A viagem feita à carroça era cansativa e demorada. Ao redor da vista, apenas mato alto e nem sinal de outras povoações. O caminho do 21 era mais estreito, com areia branca e fina. O igarapé atravessava o caminho. Era chamado Igarapé da Passagem. Amplo e de uma transparência cor de chá, suas águas desembocavam no Igapó escuro e misterioso,
que filtrava a água para a mata. A chuva vinha chegando no caminho, acompanhando o chão do caminheiro. Nos primeiros 50 anos após o assentamento dos novos colonos, a travessia desse igarapé se dava por cima de um grosso tronco. Depois, já na década de 1980, colocaram o tubo por onde a criançada passava, varando no outro lado do igarapé. Com o passar dos anos, o tubo passou a ser moradia dos morcegos e das cobras. E as crianças passaram a buscar outras coisas que não tubos, igarapés e caminhos. Logo se avistava uma casa de barro e telhas de cerâmica. As paredes batidas e pintadas olhavam a estrada. Através de 2 janelas compridas, circundadas de vermelho terra. A casa possuía 2 varandas, uma em cada lado. Bem na frente, bem no terreno da frente, do outro lado da estrada, uma casa de farinha, muito velha, com forno de cobre e todo o maquinário para fazer farinha. Um caminho atrás da casa, escuro, descendente, frio e com muitos zumbidos, levava ao igarapé do fundo. Rodeado de árvores, altas árvores que escureciam o ambiente, além de vários cipós, o chão esverdeado se enchia de sementes e frutos de diversos tamanhos e contornos. A certa hora da tarde, as guaribas iniciavam sua sinfonia desesperada, como se o mundo fosse acabar. A partir das 18 horas, não era adequado banhar-se no igarapé por causa da mãe d'água. Por isso, todos havíamos de tomar o banho da tarde pouco antes das 6 horas. Quando a noite chegava, a casa se acalorava por causa da fumaça preta das lamparinas. Após o jantar, eram muitas as histórias vividas e contadas na frente da casa, na roda dos homens. Na sala, as mulheres assistiam televisão, a bateria, muito chuviscada, quase que não dava para divisar os personagens, apenas suas sombras e vozes. A geladeira também era bateria, cujo carrego era feito temporariamente em algum carro ou no 23, no comércio do seu Eloy. Depois da estrada, veio a luz elétrica. E por causa dela, algumas estrelas se esconderam.
Em Várzea Alegre, Ferreira botou roçado e tudo, mas resolveu não ficar. Disse que iria ter seca, que não iria prestar e foram embora para Fortaleza. A mudança para Fortaleza foi o suficiente para conseguir passagem do navio e viajar para o Pará. Em Belém, foram recepcionados pelos Mendes, parente do tio Joca. Quando chegaram, de lá receberam uma carta de recomendação e com ela arrumaram para a casa da Ruth Mendes, que é a mãe da Joana, esposa do Alberto Raposo, que era prefeito. Ele não queria emprego lá na cidade, queria ir para o interior. Passou um mês e não conseguia. Então, o seu Alberto ainda ofereceu um emprego, mas meu bisavô não queria trabalhar na cidade. Tiotela soube e disse para Maria Lemos: Maria, leva a Ferreira para a casa do Jair, que é parente, e lá se dá jeito. Para essas coisas, o conhecimento e o compadrio sempre ajudam. Já no 21, Ferreira se assentou no terreno do meu bisavô Jair. Plantou e ainda passaram mais uns anos namorando junto. As terras do Jair foram requeridas do Estado. Depois de muito tempo conseguiram tirar o título. Isso ocorreu em 1953. Em 1956, Quinzinha casou com Quinzinho. Nesse tempo, Ferreira foi embora para Altamira. Eram muitas as terras por lá, muitas matas, muita caça. Esse pessoal, quando ouvia falar que tinha mata para trabalhar, embora Ferreira fosse idoso, se deixava influenciar por isso. Andava não sei quantos quilômetros para chegar ao comércio e comprar um pacote de sal. Daqui do Pará, ele já levou mulher e filhos. Lá tiveram outros filhos. Foram 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Todos eram Sebastião. Eu era Sebastiana, chamava Renilde. A outra era Sebastiana, chamava Renilda. Eu era a mais velha. Os 2 irmãos chamavam Sebastião. Para um chamavam Neném. Todos os 2 chamavam Neném. Porque eu nasci, com 2 anos minha irmã nasceu, com 5 anos nasceu outro, com mais 5 nasceu outro. Isso foi promessa, porque quase que ela morre. Quando foi para eu nascer, era no interior, ela tinha 13 anos, passou 3 dias sofrendo. Ela fez essa promessa, de que quando os filhos dela nascessem, todos seriam Sebastião, disse Quinzinha um dia.
Tantas estrelas no céu, festejando São João. A luminosidade da enorme fogueira na frente da casa ofuscava os vagalumes, vigiada pelos grandes olhos torneados de vermelho terra da casa. Havia muito espaço no terreiro em frente à casa, mas as pessoas preferiam brincar o azulão na sala apertada, sobre o chão vermelho bem liso, naquele calor da lamparina. No tempo em que eu era moço, não tocava um samba assim. Agora que eu já estou velho, é que canta um samba pra mim. O azulão, coitado, sambava junto com o doutor, tropeçando, subindo e baixando a cabecinha sob o improviso do saxofone. Sambavam enquanto não chegava a outra estrofe. Doutor, não dance ligeiro, que este samba é requebrado. Um velho da sua idade era para estar aposentado. Diante do samba do doutor, os assistentes apertados na pequena sala, 2 ou 3 em cada janela, riam das doenças e remédios apontados por ele. No meio da estrada, bêbado, Zezão estava caído. Ninguém deu fé do atropelamento. A morte na estrada é uma tragédia comum para tantos que gastam o seu ganho diário com tabaco e cachaça depois da lida no roçado. O azulão, o cachorro, o peixe-boi, o guariba, tantos bichos e tantas músicas que se foram. Os vagalumes e as estrelas não iluminam mais o caminho. E nem os grandes olhos rodeados de vermelho terra vigiam a fogueira de São João. São José, São Sebastião, São João, tantos santos quanto a corte do céu rondam o 21 com seus piquiás, fogueiras e mata-patos. Mandam e desmandam as chuvas, tecem novas cores e luzes para o caminho que agora conduz caminhões e caçambas, e por onde passam tantas gentes desconhecidas, caminhando para fábricas e fazendas impensadas das antigas terras e matas escuras com igarapés transparentes. Um caminho pissarrento e seco, desfolhado e careca, relembra o prediz o aspecto das grandes secas que ligaram essas gentes e essas terras a outras gentes e a outras terras de décadas passadas, do Socorro, sertão de Várzea Alegre, no Ceará.
Que dramas são esses que giram, colorem, exalam, tateiam, que soam e gritam? Parecem fiéis, tatuam e sangram odores, riscando e voltam também. Parecem fiéis, são tramas, suadas, brilhantes, audíveis, visíveis e mudas demais, que ferem e adoçam. São cores, têm cores, destroçam, estriam e riscam os sons. Tem cheiros e dores, amores, colores, raízes profundas, borbulham úmidas no tempo, terra, chão. A gente vai seguir. Eu não vi, não conheci, apenas soube notícias. Até hoje, sinto os cheiros e as cores do Tanger em Belém do Pará. Ardências distintas e chás trocados.
as ladeiras de ladrilho, salamandras e chás, encontraram sendeiros emborrachados, encantados, cartografados, sentidos e encantos, arte e sociabilidade. Caminharam e se perderam do Tânger a Belém do Pará. Eu canto o Tânger como se a ele pertencesse. Suas águas de sal e de sangue banham o Marajó e geram o verde e o luar. Eu canto o Tânger no eco do seu canto, quais areias do deserto que rolam gentes, sementes, terra, chão, que banham o Marajó. Eu canto o Tânger no eco de além-mar, na poeira dissipada, na floresta de outras vidas, outros sais, outros sangues. É um canto agonizante de um fino, fino, quase partido, tão fino e tão forte, que viaja pela areia do deserto, além do oceano, num canto gritado do Tânger.
pairavam nos cantos que lhe cabiam, com todas as cores de olhos, com o peso dessas cores e a história dessas cores. Olhos pequenos, num traço comprido, esgueiravam a janela, espraiavam-se noutros cantos, mas sossegavam. O peso era demais. Com faca, peixeira, facão, canivete foram rasgados. A luz das cores ofuscava, e de tempo em tempo, como uma torneira que enche um copo, divisavam-se os contornos dos cantos que nunca puderam pairar. Por causa do peso das cores, da história das cores e da pequenez dos olhos, agora abertos com facas, facões e canivetes. Foi preciso muito sangue das cores para descobrirem que os olhos não eram olhos pequenos. A flor, num sopro, desapareceu. Um sopro contrário de benzimento. E isso faz tanto tempo. A outra flor, que deste sopro apareceu, num sopro de benzimento, na cor da vida. Mas isso não é sopro, é benzimento, disse o sábio Baiá. Esta flor se move, pairando no ar.
chegamos embaixo de chuva e por causa dela pairamos um tempo no ar. Atravessamos uma nuvem de chuva. Sob as névoas, quase não se divisavam os rios. Pequenos traços dourados cruzaram o nevoeiro branco ao redor da Baía de Guajará. Pouco a pouco, o chão, sob o céu, transformou-se em marrom, com pequenas ondas salpicadas em respingos. É a chuva das 3 da tarde na Baía do Guajará, para que não restem dúvidas que, saudando minha chegada, estamos em Belém do Pará. De dentro dos pingos de chuva no vidro, lampejos coloridos dissolvem os carros em cores, velozes e travados. Sob o céu de nevoeiro branco, tridimensionalizado, como as noites brancas de Dostoiévski. Ao longo, na Duque de Caxias, atrás das grades, os moradores apreciam, embebidos no cheiro de café, a raivosa tormenta. Tormenta parada pelo vidro do carro, com suas flechas de águas borradas em pequenos lagos que filtram as luzes e as cores dos carros e deslocam as dimensões do céu num ambiente quase virtual. De dentro dos pingos de chuva no vidro, um mundo transformado desponta, explode em cores cinza e branca chuva,